Eu estava pensando em muitos homens de Deus, muitos personagens bíblicos que tiveram prova, tiveram muita dificuldade na sua vida em família, no ministério. E eu pude perceber que a maioria das provas que geralmente acontece com a gente envolve família, e envolve algo chamado enfermidade. Às vezes a gente tem muitas famílias que têm dificuldade, está passando prova do desemprego, não é fácil. Às vezes prova até mesmo de relacionamento, também a gente ora por isso, para que Deus dê graça. Mas quando tem alguém na sua casa que você convive com essa pessoa, está internada, hospitalizada, ou em cima de uma cama, a prova aumenta. Se você for conversar com alguém que tem uma pessoa em casa doente faz algum tempo, você vai ver como muda toda a rotina de uma família, de uma casa com uma pessoa enferma. E a Bíblia fala de pessoas que andavam com Deus e passaram por prova. Inclusive, na hora da prova, até lembrou a Deus o que fazia para Deus, para que Deus revertesse o quadro. A Bíblia fala talvez de um dos maiores pregadores no Novo Testamento, escreveu quase o Novo Testamento inteiro, que tinha uma enfermidade. Eles chamavam um espinho na carne. Eu já vi várias especulações, especulações sobre esse espinho de Paulo. Talvez uma visão, enxergava pouco. Ele dizia aos filipenses, com grandes letras eu escrevo, e ele estava passando por provas, por conta da visão que não enxergava bem. E Paulo, que era um erudito, um estudioso, estudar sem os recursos que a gente tem hoje, não é? E na época Paulo não tinha, e ele sentia muita dificuldade. E quando ele foi ao terceiro céu, era um homem que tinha uma intimidade com Deus tão grande. Ele teve visões, que não é lícito falar, mas esse Paulo orou, por 3 vezes ele disse, para que Deus tirasse aquele espinho na carne que incomodava muito. E Deus disse, sabe qual foi a resposta de Jesus para ele? A minha graça te basta. A minha graça te basta. E às vezes a gente fica pensando que a situação nossa é a pior de todas, e Deus está dizendo, a minha graça te basta na tua vida. A graça de Deus na tua vida, irmão, minha irmã, ela é grande. E esse problema que você passar existe, mas Deus está tratando dele também. E Ele vai resolver, porque Ele é gracioso, porque Ele é bom, e porque Ele tem projeto na tua casa, na tua família. E vamos atravessar o Jordão. Jordão não é fácil, o deserto não é fácil, a luta, a prova não é fácil, todos nós passamos por elas. Fico orando olhando até na oração do Pai Nosso, Jesus dizer, não nos deixe cair na provação, na tentação, mas livra-nos do mal. Irmãos, tantos personagens bíblicos que eu queria ler o que Tiago diz na sua epístola universal, no capítulo 1, ele fala acerca das provas que nós passamos. Tem alguns versículos que eu queria notificar aos irmãos da realidade, e ele diz, Timóteo, não estranhe uma coisa que está acontecendo como se algo ardesse, é uma provação na nossa vida, e você às vezes não entende o que está acontecendo. No capítulo 1, versículo 2 de Tiago, olha o que é que ele diz, verso 2, meus irmãos, está falando para a igreja, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, se alguma tradução, provações. Versículo 3, a igreja pode ler? Até aí só. Tiago está falando sobre algo que pode nos afligir, mas que precisamos nos alegrar. Parece até um paradoxo. Como é que está me afligindo e eu tenho que me alegrar com essa situação? Eu tenho que entender que essa situação Deus está me provando, porque Ele quer aperfeiçoar a minha vida e me dar mais paciência. Tiago ainda diz no versículo 3, ele fez, tenha porém a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Você percebe que na Bíblia fala sobre Jó? Ouviste da paciência de Jó, e qual foi o final dele? O que Deus fez na vida de Jó? Jó talvez seja o livro mais difícil de entender. Um homem que andava com Deus, com aquela intimidade que ele tinha, um homem que se desviava do mal, um homem temente, um homem fiel, um homem de oração, que orava pela sua casa, pelos seus filhos, um homem que realmente era amoroso.
Houve um homem chamado Jó, um homem que era temente a Deus, fiel, e ele se desviava das coisas erradas. E a Bíblia fala da sua riqueza, da sua prosperidade, mas fala também das suas lutas e das dificuldades que ele passou. Tudo isso ele passou para Deus dar o dobro do que ele tinha. O dobro de tudo que ele tinha. Primeiro ele passou por uma grande prova na sua vida. E a prova, parece que a gente vê, apesar de toda a dor, de toda a angústia, toda a aflição, Jó foi aprovado por Deus. Porque, meus irmãos, momentos mais difíceis, quando todos se afastaram, as pessoas gostam de quem está no sucesso, quem está em evidência. Quando a pessoa cai ou está no fracasso, ninguém quer estar perto. Parece que o mundo vê dessa forma. Alguém já disse um pensamento que diz que o fracasso é órfão, mas o sucesso tem muitos amigos. Geralmente as pessoas pensam assim, e Jó, quando estava de boa, quando estava no auge, tinha muita coisa ao seu redor, e veio a prova, e veio a escassez, veio as lutas, e todos sumiram de junto de Jó. E os amigos que chegavam junto de Jó, na prova dele, só dizia que Jó estava em pecado, que Jó tinha que confessar. Não entendiam a dimensão daquela prova. Às vezes as pessoas estão perto da gente e não conseguem compreender, mas Deus está cuidando, mesmo na prova, Deus está tratando de você. Então, meus irmãos, são muitos textos que a gente poderia aqui falar sobre o discípulo, pessoas que servem a Deus e passam por prova. A gente vê pessoas, por exemplo, como aquele ladrão ali no Calvário, que merecia, estava a morte, mas ele naquela prova de morte final da sua vida, enquanto o outro criticava, ele resolveu lembrar quem era Jesus e perguntou a ele. Eu estava vendo esse texto e me chamou a atenção, quando ele disse: lembra-te de mim. Está lá em Lucas, capítulo 23, 42, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele falou ali com Jesus naquela prova, naquele momento mortal. Ele poderia esquecer tudo, a dor era grande, a morte uma realidade, e Jesus olhou para ele naquela prova, naquela dor que ele estava, prometeu o céu a ele, prometeu a ele vida eterna, prometeu a ele o paraíso. Jesus nunca deixa quem está na prova, Jesus nunca nos abandona. Não importa se todo mundo tomou distância, mas Deus está presente na minha vida e na tua vida também. Meus irmãos, eu vejo, por exemplo, quando a família de Lázaro estava passando naquela prova do luto, da morte do irmão, quantas coisas aconteceram, choro. Todo mundo chega junto, porque as pessoas, às vezes, quando acontece uma desgraça na vida de uma família, todo mundo chega, quer consolar. Jó, em algum momento, chamava de conselheiro molesto, as pessoas que só vêm para ver o mal, para ver como é que ele estava. Davi também falava sobre isso, mas ninguém podia fazer nada, ninguém podia ajudar aquela família de Lázaro. Lázaro já estava lá cheirando mal, morto. Chega Jesus, na hora que você diz, essa prova não tem mais jeito, acabou, chega Jesus e muda o quadro ali na situação. É impressionante, por isso que não importa o tamanho da tua prova, o tempo da prova, Deus presente, Ele reverte o quadro e dá vitória ao seu povo. O que dizer um homem na prova, 38 anos, jogado ali no tanque de Betesda, ninguém lembrava daquele homem, ele queria a cura, e ele estava na prova, e quando a água se movia, que ele ia para lá, porque ele queria a sua cura, alguém chegava na sua frente, um homem diminuído, um homem caído, no chão, aparece Jesus. Jesus pode aparecer no momento mais crucial da tua prova, e Jesus chega e olha aquela situação daquele homem e pergunta: você quer ficar curado? Você quer ser abençoado? Uma pergunta, Jesus presente aqui, olha para mim aqui, ó. É o pastor Samuel, mas Jesus aqui dizendo assim: você quer ser abençoada? Você quer ser abençoado? Eu quero, já estou orando tanto, faz tanto tempo, mas na bênção não chega. Aí Jesus olha para aquele homem: você quer ou não? Ele fala: eu quero. E aquele homem parece que estava só, porque quando a prova se agrava, tem uma cantora chamada Miriam Pereira, diz que todo mundo vai embora. Quando você está no deserto, só fica você e Jesus. Você sabia disso? Que quando a prova aperta mesmo, vai todo mundo embora. Até o telefone para de tocar.
até as mensagens diminuem. E onde é que está os vasos? Você lembra quando o filho pródigo passou na prova? Vamos chamar de prova. Ele desobedeceu o pai. Quando a prova chegou, a fome chegou, cadê aquele que pagava tudo para a gente? Ele pagava tudo, estava ali na prova, foi bater na porta daquele pessoal, todo mundo fez, te vira. Sabe disso ou não? O fracasso, né? Tem uma história aí que a gente pode até apresentar. Meus irmãos, quantas situações a gente vê na Bíblia. E se você vê aquela viúva, meu irmão, que só tinha um filho, estava enterrando o filho dela, a viúva de Naim. Jesus já vem lá. Ó, irmão, quando Jesus chega, pode se preparar, viu? Ele muda o quadro, ele muda a situação. Você diz, não tem mais jeito, já tentei de tudo. Nem pense assim. Essa prova vai ter fim, porque Deus é grande na tua vida. Vai olhar, você vai olhar e vai dizer, aquele lugar está vazio, porque Deus vai dar um sopro na situação e vai dar vitória ao seu povo, irmãos. Você crê nisso? Que a malícia matará o ímpio e aquele que provoca o justo será punido. Está tudo isso na Bíblia. Deus vai dizer, até aí só, viu? Porque Deus, o crente tem um dono. Você já sabia disso? O crente tem um dono e nunca está só. Então, meus irmãos, quando eu vejo aquela viúva chorando, aí chega Jesus, que coisa estranha. Aí vem Jesus, diz coisas estranhas que a gente não entende. Por que tu chora? Ele sabia, não chores. Como é que eu não vou chorar? Um viúva, já não tinha marido, e tinha um filho que era a sua aposentadoria era o filho, que ela não tinha o recurso. Morreu também, morreu a esperança, mas Jesus entra com a vida, com solução. Ele entra para resolver o que ninguém pode resolver. Aleluia. E ele toca ali, e o enterro para, e o jovem levanta e leva a mãe para casa. Ela ia para o cemitério, ela voltou agora para casa com seu filho. Jesus pode mudar essa prova nessa quarta-feira na tua vida. É preciso acreditar. Não são palavras para você, sabe, irmãos, é palavra de Deus. Deus pode mudar a tua situação. Parece que já não tem mais fim, a tristeza na alma, no coração. E quem disse que os discípulos de Cristo, os mais fiéis, não passaram por prova? Às vezes a gente não quer prova não, Deus prova. E a gente não quer, quem quer prova? E eu quero nada, prova não, mas a prova vem. E você tem que ficar no seu lugar, esperar em Deus. E se você tem um livro, já falei desse livro, um livro de teologia sistemática, né? O autor, ele é reformado, Luiz Berkoff, um livro, ele fala sobre a perseverança dos santos. O santo espera no tempo de Deus. Foi o que Davi disse, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim, me ouviu quando eu clamei. É esperar, é orar, é gratidão, é louvor, é adoração. E Deus vai dar vitória, Deus vai mudar o quadro. E aqui, irmãos, também eu estava observando quantas pessoas ungidas de Deus passando por prova, chamados por Deus, passando por prova. Não significa que estava numa vida de pecado. Outros sim pecaram, Deus foi lá, a prova também existiu. Mas o discípulo passa por prova. E eu vou falar de uma prova de um homem que parece coisa pouca, mas não é. Imagina você que é pai, você que é mãe, o seu filho único ou sua filha única morrendo. Que desespero, ou não é verdade? Que agonia. Mas não importa se é filho único, pode ter 10 filhos, se adoecer um, a mãe se desespera também, o pai. E teve um chefe da sinagoga, muito conhecida essa história. O nome dele, Jairo, passou na prova. E parece que quando a gente vai buscar, Jesus estava ocupado, estava lá resolvendo outra situação e mandou ele esperar mais um pouco. E a prova era grave, porque a menina já estava morrendo. Tem prova que é urgente. Tem uma igreja aí, eu até gosto de vez em quando assistir o culto dessa igreja. É terça-feira do milagre urgente. Esse milagre que é urgente mesmo. E eu fico lá, dizendo, tem uma urgência também. Eu aproveito a gente na corrente, orando. O milagre é urgente. Quem tem uma coisa urgente que queria que Jesus resolvesse? É ou não é? Às vezes tem coisa urgente e Deus resolve. Sabe, irmãos? Está ali acontecendo a situação. Talvez seja uma situação que traga humilhação para você, traga dor,
traz angústia. Aí Jesus diz assim: você está orando e Ele vai dar uma resposta para você, para mim também. Então aqui, vamos ver Jairo um pouquinho, esse homem, na hora que a filha morre, ou está muito moribunda, muito doente, ele corre atrás de Jesus. Ele fez certo, está tudo certo. Marcos diz que ele se coloca de joelhos. Veja aí no capítulo 5, versículo 22, só esse versículo, a história é conhecida, eu não vou ler todo o texto. Marcos 5, 22, veja se não é assim. A igreja lê, se me ajudar, vamos lá? E eis que chegou, por nome de quê? E vendo, ele prostrou-se nos pés de Jesus e disse alguma coisa. Vamos ver o que ele falou, 23, vamos lá. Olha a prova. E rogava-lhe muito, dizendo: o assunto era família. Uma família em crise, uma família desesperada. Eu vou dizer assim, uma família em prova. Enfermidade vem muitas vezes para nos provar. E prova mesmo. O rei Ezequias, quando ele se teve doente, eu já citei aqui, ele depois diz, o salmista: foi bom ter passado por isso, agora eu te entendo o valor de respirar, quando eu passei respirando com o aparelho. Entendeu, gente? Para a gente valorizar mais. Obrigado, Senhor, porque eu estou respirando livremente, porque quem já passou pela experiência de estar respirando mecanicamente, vai agradecer pelo que essa respiração que você tem agora. Vai respirando até em casa, pode até caminhar ligeiro, respirando em paz. Tem muitas pessoas que morreram sem respiração, sem ar. Então, Jairo aqui, ele vai buscar Jesus, conta a história. Jesus podia estender a mão, como fez aquele homem lá de Cafarnaum, não é? Aquele homem, o centurião, mas ele disse: eu vou lá. E a mulher chegou do fluxo de sangue com outra luta. Tem momento que Jesus está cercado por pessoas que estão em prova, por lutas, muita gente. E ele disse assim, depois ele vai, eu vou lá. E chega a mulher do fluxo de sangue desesperada, toca nele, aquela situação. Aí enquanto o Jairo está esperando, Jesus libera logo essa mulher, já foi curada e minha filha está morrendo. Aí chega quem? Os servos de Jairo. Não incomoda mais Jesus não. Vê se ele não diz assim. É interessante, né? No versículo de número, vamos lá. Versículo de número 34. Aliás, vamos adiantar um pouquinho. Versículo 35, vamos lá. Verso 35, Marcos 5, 35. Vamos ver o que está escrito. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está o quê? Morta. Para que enfadas mais o mestre? Versículo 36, toda a igreja, vamos lá? Irmãos, tem coisa que você diz assim: olha, está morta a minha filha, está dizendo que eu devo crer em quê? Crer nele que ele vai me consolar? Não temas, crê somente. Eu estava vendo esse texto, eu me lembro de um professor de grego explicando o verbo crer aqui. Você não acreditou em mim até agora, você está me esperando? Continue crendo. Você está acreditando em mim até agora, você saiu da sua casa, continue acreditando que eu vou lá. Não temas, crê somente. Você pode dizer para seu irmão pela fé aí: não temas, crê somente? Pode dizer: não temas, creia somente. Não é para temer, é para crer, é para confiar. Do jeito que ele fizer, está feito. A gente ouviu muito, se ele fizer, ele é Deus. Então creia. Queridos irmãos, mas Jairo não queria ouvir isso. Jairo queria ver na hora que a filha dele estivesse curada, mas piorou e morreu. Agora faço uma pergunta, deixa eu fazer aos irmãos que eu quero concluir. Por que Jairo não deveria temer? Jesus quis ensinar algo a ele, ensinar algo para a gente. Em primeiro lugar, sabe por quê? Porque o Senhor está presente. Quantos sentem a presença de Deus na sua vida? Então não temas não, porque Deus está presente na tua vida. O que está parecendo dando errado vai dar certo, porque Deus está presente na tua vida. Até aquilo que parece estar dando errado, Deus está presente, pois vai dar certo. Na hora da tempestade, Jesus estava presente e o barco não afundou. Na hora do desânimo, Jesus estava presente e a vida continua. Jesus está lá.
Na hora da saudade e da dor, lá em Lázaro ele estava presente e ressuscitou. Na hora que você está na maior dificuldade, a Bíblia diz: Deus é o nosso refúgio e é o socorro bem no momento da tribulação. Ah, meu irmão, como é bom a gente entender isso. Deus está presente nessa tribulação. Deus está presente nessa prova que você está passando. Deus está presente nesse clamor que você não para de fazer. É o nosso Deus que é presente. Então, em primeiro lugar, não temas. Ele é o divino companheiro no caminho. Ele é o divino companheiro na tua jornada. Ele te chamou e Ele te sustenta. Você não está só. Está resolvido, porque Jesus vai resolver do jeito dele e a gente vai agradecer. A sua presença é certa nas horas incertas na nossa vida. Então, em primeiro lugar, ele disse a Jairo: sabe por que você não deve temer, Jairo? Porque eu estou presente e eu vou lá, vou resolver. Em segundo lugar, por que Jairo deveria crer mesmo a filha morta? E eu queria repetir isso: porque nada está perdido, viu, irmão? Diga assim: porque nada está perdido, nada, viu? Vá crendo, vá confiando, é pela fé. Estava morto lá, cheirando quadrilha, fez: eu não te hei dito, se tu creres verás a minha glória. Eu já não expliquei para vocês que eu estou aqui, posso resolver. Eu tenho visto tantas coisas na minha vida, irmão, que quando vê, Deus resolve. É Deus que faz isso. Pensando bem, lembra daquela música de J. Neto, né? Pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica. É a realidade. É Jesus que vai dar a saída. Aleluias. Tua presença todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei também não o que seria da minha vida sem Jesus. Não me deixe. A gente sabe do refrão, vamos cantar? Não me deixam lá. Não me deixe. Jesus nunca vai te deixar. Não me deixe sozinho. Você está na prova e Jesus está na tua vida. Por favor. Está queimando, tira teu sono, mas Jesus está presente na tua vida. Aleluia. Não. Oh Deus, não me deixes. A minha alma chora. Deixa eu dizer uma coisa a você: nada está perdido. Morreu, Jesus ressuscita, Ele traz de volta uma situação na sua vida. Aos olhos dos amigos de Jairo, tudo estava perdido. Não incomoda, não enfadas mais o mestre. A menina morreu, a prova era grande, era inútil, ainda está incomodando o Senhor. Na visão dos amigos de Jairo. Quem sabe você tem amigo que diz assim: não dá mais jeito não. A última palavra é de Deus na tua vida, a última palavra é do Senhor. É a primeira e a última, sempre é Deus na vida da gente. Do ponto de vista humano não havia mais esperança. Aquela menina estava morta, até riram quando Jesus chegou lá. Tem gente rindo da tua fé, mas continua com a tua fé, que Deus vai te dar vitória a você. Deixa quem quiser estar rindo. Que besta, vai para a igreja para quê? Não resolve nada. Jesus resolve no tempo dele. Todos nós, eu acredito aqui presente, já chegamos em situações extremas, na saúde, nas emoções, financeira, família, trabalho, sempre tem alguma dificuldade. Parece que chegamos ao fundo do poço em determinadas situações na nossa vida. Moisés viveu essa experiência quando chegou diante do Mar Vermelho, acabou aqui. Mas ele não sabia o que Deus estava para fazer. Esse mar vai se abrir. E o povo passou. Em terceiro e último lugar. Em primeiro lugar, a gente não deve temer porque na prova, porque Jesus está presente na tua vida.
Diz olhando para a pessoa, não diz de Jesus está presente na tua vida, não tem essa prova não. Jesus está presente conosco. Ele está presente nessa luta. Segundo lugar, aprenda também que nada está perdido. Nada está perdido. E terceiro, último lugar, eu queria que a igreja ficasse de pé, para a gente concluir com a oração, mas eu queria que você prestasse atenção. Essa finalização dessa mensagem. Não temas crer somente nessa prova. Você é discípulo de Cristo. Não tenha medo. Primeiro, porque Deus está presente. Segundo, porque nada está perdido. E terceiro e último lugar, porque o Senhor está por vir. Jesus está chegando no negócio, viu? O discípulo em alto mar, tudo perdido. É um fantasma, era Jesus, estava chegando. E Jesus quando chega, irmão, não tem para ninguém. Ele levanta o cadáver, ele abre porta, ele muda decreto, ele faz o que ele quer, ele é Deus. Então Jesus está por vir, está para chegando. Lá em Caná da Galileia, festa de casamento, terceiro dia, acabando o vinho, quem estava lá? O vinho não acaba. O vinho vem melhor, vem coisa melhor para a tua vida agora. Estou velho, me aposentei, acabou nada, agora que vem a bênção na tua vida. Porque Deus é quem faz isso. A palavra de esperança nessa noite para você. Nada está perdido. Deus tem solução. Então, o Senhor está presente, nada está perdido, e o Senhor está vindo. Depois de noites sofridas, o choro pode durar uma noite, mas a alegria está vindo a alegria de Deus na tua vida. Muitos testemunhos. Eu ouvi 2 testemunhos essa semana que eu estremeci. Eu disse, por que você não conta essa igreja, meu irmão? Ele fez, ainda vou contar, pastor, não estou preparado ainda. Depois da tempestade vem a bonança, depois da luta vem a vitória, e depois da cruz vem a coroa. Deus vai coroar a tua vida, você crê nisso? Deixa eu dizer para você, você chegou aqui nesta quarta-feira, não importa qual é o tema, qual é o assunto, qual é a área. Pastor, estou precisando de oração, está chegando em carnaval, preocupado com minha família, tanta coisa está acontecendo. Eu queria que o senhor fizesse uma oração aqui para mim no altar. Você quer vir para cá? Topa vir? Vem para cá com tua família, ou venha você só, ou venha com o casal. Vem aqui. Eu quero fazer uma oração diferente. Nada está perdido. Música bonita, Léo. Nada mesmo está perdido. E eu quero orar por você. Nesta quarta-feira, praticamente a gente só vai se ver de hoje a 8, para quem não vai acampar. Aliás, domingo à noite eu vou estar aqui, mas quarta-feira, que é o culto de quarta-feira, estaremos aqui também à noite. E alguns irmãos entenderam a mensagem. Você é crente, está na prova. Mas você está na prova, não vai ficar não. Está passando por essa prova. Está ouvindo, Paulo? Está ouvindo, Cleide? Vai passar a prova. Está ouvindo, irmã Amparo? Deus, ele coloca um ponto final. Quem crê nessa mensagem pode dizer amém, irmãos? Não desanime com nada não, meu irmão. Jesus resolve aquilo que ninguém pode resolver. Tem coisa, irmão Edson, que só Jesus faz. Só Ele faz, e Ele querendo, Ele faz. Chega um leproso para Jesus e diz, Senhor, se tu quiser eu fico bom da lepra. Ele fala, eu quero. E agora? Quando Jesus quer, acontece um milagre na tua vida. Ele é surpresa para você. Ele é cura. O caroço, você acredita que o caroço sai da tua vida e vai embora? Deus tira aquela pedra, Deus tira tudo, irmão, que Ele quer. Ele é Deus, Ele cura a coluna, Ele cura a diabetes. Não, para Deus nada é impossível. Eu prego isso com certeza, porque a Bíblia fala sobre isso, que Ele é Jeová Rapá. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, e é Ele quem sara todas as tuas enfermidades. Senhor amado, Deus querido, aqui chegamos ao final de um culto, ó Pai, de uma quarta-feira, onde a mensagem fala de prova na vida do discípulo, ó Pai. Até o Senhor passou por prova, e na oração o Senhor disse ao Pai, Pai, se possível passa de mim essa prova, esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua, Pai. Na hora da prova a gente tem que ter a humildade de dizer, Senhor, se eu estou passando por isso, o Senhor sabe por quê, mas me dá vitória, Pai, e Tu és o Deus que dá vitória. Obrigado por cada família que chegou aqui nesta noite, em especial nesse momento do apelo, aquelas subiram até aqui, ó Deus, no altar, porque Tu sabe o que está acontecendo, ó Pai.
E nesta noite o Senhor falou a cada coração aqui presente que nós não devemos temer porque o Senhor está presente. Nós não devemos temer porque nada está perdido. Nós não devemos temer porque o Senhor vai tomar uma posição. O Senhor vai mostrar que o Senhor é Deus e o Senhor faz como o Senhor quer. E o teu nome será glorificado, ó Pai. O Senhor tem feito isso na vida de tantos, são tantos testemunhos, ó Pai. E eu creio que esses irmãos vão pedir a palavra. E vai dizer, naquela quarta-feira pré, o Espírito Santo de Deus falou no meu coração. E quando o Senhor fala, o Senhor cumpre, ó Pai. Porque o Senhor não é homem para mentir, nem filho para se arrepender. Não temas. A cada discípulo IBT, a cada discípulo está acompanhando, onde quer que você esteja, não temas, porque Jesus está presente. E Ele diz que é o Emmanuel, o Deus conosco. Não temas, porque nada está perdido na presença dEle. E não temas, porque Ele vai por vir e vai curar. Obrigado por essa mensagem, Pai. Nós recebemos a Tua palavra. E eu creio também, Deus, na Tua intervenção, na vida da Tua igreja e do Teu povo. Louvado seja Teu nome, Senhor. Que seja uma semana de livramento, ó Pai. Tem misericórdia de alguns parentes, ó Deus, que estão nessa festa, Pai, onde Satanás vai ceifar tantas vidas, ó Pai. É a carne, é a cachaça, é a droga, tanta coisa que acontece. Dá livramento, ó Pai. Muitas pessoas estão cegas, ó Deus, porque no passado muitos de nós também tivemos nesse momento, ó Pai. Mas o Senhor é livramento na vida da Tua igreja, ó Pai. O Senhor é livramento, alguém nem entende, porque tem uma mãe de joelho, tem um pai orando, tem alguém que está intercedendo o seu livro, ó Pai. Mas meu Deus, faz com que essa pessoa desista, ó Pai. Procura a igreja, entregue sua vida a Cristo enquanto é tempo, ó Pai. Os dias são maus. E agora leva-nos em paz para a nossa casa, ó Pai. E que possamos confiar até o fim, como diz a Tua palavra. Porque o meu justo viverá da fé. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Teu Espírito esteja sobre nós e sobre todo Israel espalhado na face da terra, desde agora e para sempre. Vamos dizer amém, irmãos? Amém. Deus abençoe a todos.